Pessoal, vamos seguir então nossa aula aqui. A gente começou de manhã sobre química, né? Então vamos dar sequência aqui na aula, falando sobre o modelo atômico de Rutherford. A gente começou falando de manhã, e agora a gente vai seguir aqui, tá? É bem facinho, tranquilo. É um modelo que nós já vimos, inclusive, no ano passado. Vocês vão ver que essa aula é bem tranquila. Vamos lá, então. Vocês estão vendo aí a projeção, né? Deixa eu colocar aqui o PDF. O PDF está travando aqui. Ixi. Quem não está entrando aqui, deixa eu ver se eu consigo destravar ele. Aí, agora eu acho que vai. Então, olha só. A gente vai ver aqui o modelo de Rutherford. A gente vai ver também aqui o modelo que nós chamamos de modelo de Bohr, tá? E nós vamos ver aqui, além do modelo de Bohr, a gente vai ver o modelo de Sommerfeld também. É um modelo bastante simples, bem bobinho, tá? Bem fácil da gente trabalhar com ele. Então, analisando aqui esse modelo, tá? É o modelo que a gente chama de Rutherford. Lembre-se que hoje de manhã eu coloquei para vocês o experimento de Rutherford, que é baseado na radioatividade, principalmente aqui sobre as partículas alfa, tá? Que ele utilizou para ele tentar descobrir aqui, ou para ele estabelecer uma tese mais concisa sobre o modelo do átomo. Nós vimos na semana passada que através um polo de Crookes, nós vimos que foram descobertos os raios catódicos, e a partir desses raios catódicos, nós tivemos então o que nós chamamos, tá, de descoberta de partículas subatômicas, que nós chamamos de elétrons. E a partir desses elétrons, ficou bem simples, né? Ficou bem facinho para a gente. Deixa eu só entrar aqui. Quem que tentou entrar aqui, eu tenho que mandar de novo aí, que na hora que eu tentei entrar, saiu. Então, a partir dessas partículas, nós chamamos de raios catódicos, foi descoberto, então, partículas menores do que o átomo, comprovando que o John Dalton estava errado, quando ele disse que o átomo era uma esfera maciça. Então, nessa experiência de Rutherford aqui, após o Thomson descobrir a existência dos elétrons, só que o Thomson ele errou, porque ele disse que o átomo era semelhante a um pudim com passas, né? Onde você tinha partículas positivas e incrustado nessas partículas, você teria as partículas negativas. Aí a experiência que eu passei o desenho no quadro para vocês aqui, eu estou passando para vocês aí do estilo da apostila, tá? O material de vocês. Olha o que ele fez, né? Então vamos ver essa experiência de perto aqui, ó, de Rutherford. Ele pegou uma caixa com chumbo, ó, para ele colocar o material radioativo, e esse material radioativo aqui é o famoso polônio. Então, você sabe que material radioativo, a gente não pode ficar, tá, nas proximidades desse material. Ah, por que a gente não pode ficar, Zé, nas proximidades desse material? A gente tem risco de morte, no caso, né? Você pode ter o risco ali de sofrer
um colapso ali do material e o material te atingir diretamente. E se ele te atingir diretamente, você vai correr o risco de morte, tá? Então, o que ele fez aqui com relação a esse material radioativo? Pois bem, então a gente tem o polônio, e o polônio, ele é legal porque o polônio ele é um dos representantes desse material radioativo. E aí você está vendo o desenho do polônio, tá? Dentro da caixa. Então você vai ver aí, ó, que o polônio, ele encontra-se dentro da caixa, e essa caixa aqui, ó, ela é de chumbo, pela mesma razão, quando você vai tirar lá a panorâmica, né? Ah, Zé, eu tenho que tirar uma radiografia panorâmica. Como que você vai tirar essa radiografia panorâmica? Ah, eu vou tirar essa radiografia panorâmica. Aí o cara, ele coloca uma proteção em você. Será uma radiografia aqui do rosto? Aí o cara coloca uma proteção. Bom, que proteção que ele coloca? Ele coloca uma proteção para que não fique exposto, tá? Você não fique exposto à radiação. Ah, é verdade, Zé, ele coloca aquilo. Por que eu não posso ficar exposto à radiação? Porque toda vez que você ficar exposto à radiação, você vai acumulando radiação no teu organismo, e ao acumular radiação no teu organismo, o que vai acontecer? Ah, vai acontecer, Zé, se eu acumular radiação, futuramente eu posso ter câncer, né? Em virtude do acúmulo dessa radiação. É isso que acontece? Pode acontecer sim, de você ter o que nós chamamos de neoplasia, tá? Ou tumor cancerígeno, por causa da radiação. Bom, então, diante dessa situação, diante do perigo de você vir a ter aí uma neoplasia maligna, de você vir a ter aí um câncer, tá? Então, é comum, quando você utiliza materiais radioativos, é comum você guardar esse material radioativo, tá? No interior, por exemplo, de caixas de chumbo ou algo do gênero, para evitar a exposição da pessoa a esse material. Nossa, então é bem complicado essa questão, né? É só um pouquinho complicado, não é tão complicado, não. Bom, aí você vai ter, então, o material, né? Ele exposto, tá? Dentro da caixa de chumbo, para evitar que a pessoa, então, tenha contato. Ô, Zé. Oi. Aí eu ia falar porque a tela tá preta e exatamente agora não ficou preta, porque a tela tava preta em... Voltou aí, velho? Voltou, agora voltou. Não, beleza. Se der pau, vocês me avisam aí, tá? Olha só. Então, ó, esse elemento aí, ó, o polônio, olha só o que está acontecendo. Ele está dentro aqui para que Rutherford, que estava fazendo o experimento, não tivesse contato com a radiação. Da mesma forma, também, quando você vai tirar uma radiografia, o cara ele fica dentro da sala lá, depois que ele sai da sala, né? Porque se ele ficar ali o dia inteiro tirando radiografia e contato com a radiação sem a proteção de chumbo dentro da sala, ele vai ter câncer cedo, principalmente câncer no intestino. Bom, ele pegou uma plaquinha de ouro aqui, ó, que você está vendo, uma lâmina de ouro, envolveu aqui nesse sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco é a mesma coisa que papel fotográfico. Para que ele serve? Aonde que a luz baixa ou a radiação bater aqui, ia marcar o papel, tá? Para ele saber qual que era a direção dos raios de luz que partiam do material radioativo. Ele sabia que esse material radioativo, por ser um material radioativo, ele sabia que esse material ele emitia partículas positivas, que nós chamamos de partículas alfa positivas. E essas partículas alfa aqui, ó, ele fez um buraquinho aqui nesse recipiente aqui para entrar só um feixe de luz, para que esses raios chegassem, tá, até o ouro. Aí o que ele observou? É que nós estávamos comentando com vocês hoje de manhã. Ele observou que a maior parte, 99% das partículas, elas atravessavam a placa de ouro, sem nenhuma dificuldade. Atravessavam. Aí tinha uma pequena porção que voltava, era refletida, batia na placa e voltava, e tinha uma porção também muito pequena que desviava para o fundo aqui, ó, no papel fotográfico. Tá? Sofria esse desvio. Aí ele ficou pensando o seguinte: por que acontecem esses eventos? De atravessar em linha reta a maior parte, de desviar algumas, tá? Algumas partículas, e por que outras partículas retornam, bate e volta, né?
A princípio, ele até imaginou, ele falou, ó, como a placa de ouro é uma estrutura metálica, é provável que essa radiação aqui, ó, ela vai passar por aqui, na hora que ela bater aqui, ó, ela vai refletir totalmente, não tem como ela atravessar um metal. Ele pensou nisso, mas ele viu que é uma realidade totalmente diferente do que ele estava pensando. Aí você vai analisar comigo o seguinte, se essa placa é de ouro, aqui você vai ter, então, átomos de ouro que compõem esse elemento sólido aqui, tá? Então, aqui está cheio de bilhões, trilhões de átomos de ouro nessa plaquinha. Aí ele começou a imaginar como será o modelo do átomo de ouro diante dessa circunstância. Aí ele começou a pensar o seguinte, ó, olha só para você ter uma noção da forma que ele pensou. Ele falou, ó, se a plaquinha é de ouro, aqui dá para você ver, a maior parte dos raios, eles estão atravessando a plaquinha. E esses raios, eles apresentam cargas positivas. Está vendo aqui que eles estão atravessando? Ó? Estão atravessando. Um pequeno número deles estão batendo e estão voltando, e um pequeno número deles estão desviando. Então, veja só como ele pensou aqui. Ó. Então, aqui ele pegou ó, essa plaquinha, e aqui nós estamos ampliando ela aqui. Ó. A plaquinha de ouro, vamos ampliar. Se ela é uma plaquinha de ouro, olha o que ele pensou. Ele pensou o seguinte, bom, aqui nós vamos ter, então, cada esferinha dessa aqui, claro que está exagerado, está em tamanho maior, mas cada esfera dessa aqui, ó, é um átomo. Tá vendo? Ah, Zé, cada esfera dessa é um átomo de ouro. Sim, é um átomo de ouro. Bom, se cada esfera dessa é um átomo de ouro, como é que nós vamos entender aqui o que está acontecendo com cada esfera dessa? Então, vamos entender aqui o que está acontecendo com cada esfera dessa. Então, só para a gente entender. Olha só, quer dizer que os raios positivos, quando eles batem no centro da esfera, eles estão sendo repelidos. Tá vendo? Ah, então, por que eles estão sendo repelidos, Zé? Olha, provavelmente porque o centro da esfera, essa parte amarela, ela apresenta a mesma carga elétrica, tá, do que o raio que está vindo a partir do polônio. Então, se o raio tem carga positiva, provavelmente ao bater no centro da esfera, que também tem carga positiva, ocorre aqui, ó, repulsão. Ah, e ocorre repulsão, Zé, exatamente. Ocorre repulsão do raio, tá? Aí ele ficou, então, falou, será que no centro do átomo, numa partícula bem pequenininha, será que a carga é positiva? Aí ele ficou pensando naquilo, né? Porque o Thomson tinha dito que o átomo era uma massa positiva e tinha algumas partículas negativas. Até então, o modelo que se tinha era esse. E aí ele começou a observar também o seguinte, ó. Quando você tinha aqui, ó, raios de luz passando, tá? Próximo, olha só que legal. Quando passava próximo do núcleo, ele desviava. Aí ele falou, ó, então está passando bem próximo do núcleo, ele está sofrendo repulsão. Então repulsão para frente. Ele não sofria, tá? Ele não era repelido para trás. Ele só desviava. E quando a maioria dos raios passavam aqui, ó, que passava por essa região que nós chamamos de eletrosfera, que é essa região mais vermelhinha, não acontecia absolutamente nada. Ele era atraído e atravessava naturalmente. Então, a primeira pergunta que ele fez, pergunta muito simples, foi a seguinte, por que atravessava? Aí falou, será que nessa região que está próxima ao núcleo, será que essa região apresenta cargas negativas? E é por isso que ela está atravessando sem nenhum problema? Aí ele começou, então, a pensar um modelo para o átomo. Como que ele começou a pensar o modelo para o átomo? Aí falou assim, pô, mas se essa região, toda ela aqui é negativa, e os raios estão atravessando sem nenhum problema, é porque essas cargas negativas atraem o raio positivo, que é formado por partículas alfa positivas. Então, eles disseram assim, ó, se a maior parte dos raios estão atravessando,
Isso significa que a maior parte do átomo é formada por partículas negativas que giram ao redor de um núcleo central. Aí ele começou a pensar, e esse núcleo central, ele deve ser muito pequeno e deve ser formado por partículas positivas. Aí ele começou a analisar núcleo muito pequeno e formado por partículas positivas. Nossa, que legal. Então, peraí, se o núcleo é pequeno e formado por partículas positivas, o que está acontecendo aí, Zé? Bom, aí está acontecendo um detalhe bastante legal, tá? Qual que é o detalhe que está acontecendo que nos desperta a atenção aí, que parece ser um detalhe bastante legal? Aí surge aquela comparação que nós fizemos com vocês, que o átomo ele seria como se fosse uma azeitona no centro de um campo de futebol. Então, ó, a azeitona no centro do campo de futebol, ela é muito pequena em relação a todo o gramado. Então, segundo a proposta de Rutherford, a azeitona, ela representa o núcleo positivo do átomo. E o gramado representa a região onde estão os elétrons no átomo, que é a região da eletrosfera. Aí ele propõe o seguinte, o núcleo é muito pequenininho em relação à eletrosfera, só que tem um problema. A massa do núcleo ela é muito maior do que a massa da eletrosfera. Tá? Na proporção que ele fez, ele estabeleceu na época, depois ficou comprovado, mas na proporção hoje que nós sabemos, a massa do núcleo é 1.836 vezes maior do que a massa da eletrosfera. Ou seja, a massa do núcleo positiva é 1.836 vezes maior do que a massa negativa, que é a massa dos elétrons do átomo. Ah, então, Zé, deixa eu entender. Os prótons, Zé, eles são mais pesados, eles são mais densos do que os elétrons. Isso é uma verdade, tá? Então, a massa do próton, ela é muito maior do que a massa do elétron. Aí, o nosso amigo aqui, ó, Thomson, ao estabelecer toda essa proporção, a princípio, ó, ele dizia que a cada uma partícula, tá, positiva que desviava ou que voltava, 10.000 atravessava. Depois ele chegou na proporção de 1 para 100.000. Tá? Então, seria mais ou menos 99%. Aí ele propõe o modelo dele. Ó. Só que ele propõe o modelo dele, ele ficou entusiasmado com o sistema solar, e ele propõe o modelo de átomo que ele acreditava fosse o modelo correto. Ele achava que o modelo do átomo era espelhado no sistema solar. Ah, mas como que é espelhado no sistema solar? Então, tecnicamente, o átomo ele tem um núcleo central positivo. Diga-se de passagem, ele não sabia ainda da existência, tá, de partículas negativas, que são os elétrons, mas ele sabia que havia aqui um núcleo positivo. E um detalhe interessante, aliás, ele não sabia das partículas neutras, elétrons ele já sabia. Ele não sabia da existência dos nêutrons, então isso aqui foi em 1911. Os nêutrons, partículas neutras que estão no núcleo, às vezes, mas nem sempre estão no núcleo, esses nêutrons, eles têm um detalhe legal. E foram descobertos em 1932 por James Chadwick. Tá? Então, como é que ele imaginou o átomo? O modelo de Rutherford. Ele imaginou, então, um núcleo pequenininho positivo e a eletrosfera negativa. Aí ele achava que os elétrons desenvolviam uma espécie de órbita aqui, ó, em volta do núcleo. Nossa, Zé, orbitava em volta do núcleo. Sim, orbitava em volta do núcleo. Qual foi a comparação que ele fez? A comparação que ele teceu aqui, ó, que os elétrons orbitavam em volta do núcleo, como o Sol está no centro do sistema solar. Então, os elétrons aqui, ó, seria os planetas que orbitam em volta do Sol. Então, cada planeta tem uma órbita, e ele entendeu que cada átomo teria, então, a partir dos seus elétrons, uma órbita própria girando em torno do núcleo.
Ah, então aqui você teria vários orbitais, vários elétrons girando em função do núcleo do átomo, né? Exatamente. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Ele chamou esse modelo aqui de modelo planetário. Então, até agora, nós temos 3 modelos. Nós aprendemos o modelo de John Dalton. O modelo de John Dalton é aquele modelo que você tem, modelo que nós chamamos de modelo de bola de bilhar. Nós vimos o modelo de Thomson, que é o modelo incrustado, partículas positivas e negativas, que é o modelo que nós chamamos de pudim com passas. E esse aqui, ó, é o modelo que ficou conhecido como modelo planetário. Mas só que os conceitos principais desse átomo aqui, ó, eles são bem parecidos dos conceitos que nós temos na atualidade, tá? Então, o que estava errado aqui, ó? Aí, já em 1911, um outro cientista, Niels Bohr, ele começou, então, a questionar o seguinte: se essa forma que ele colocou está correta, aqui eu tenho partículas elétricas negativas e aqui eu tenho partículas elétricas positivas, o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer um problema, segundo Bohr. As partículas positivas vão atrair as negativas. Aí falou, bom, se as partículas atrair aqui, ó, o elétron ele vai cair no núcleo. Se o elétron cair no núcleo, você vai ter aqui o aniquilamento do átomo. Aí o pessoal começou a discutir essa questão aí, né? Se tinha realmente uma força de atração eletromagnética que sugava os elétrons ou algo do gênero, tá? Mas aí o que foi descoberto na época? Foi descoberto que o átomo, ou os movimentos do átomo, ele não pode seguir a física tradicional do eletromagnetismo, que as partículas negativas são atraídas por partículas positivas. Aí eles começaram a pensar assim, falou, pô, mas se ele não pode seguir, como é que nós vamos explicar os movimentos, então, aí, do elétron, para que ele não seja atraído pelo núcleo? Aí é o seguinte, eles criaram, então, uma nova forma de você explicar. Essa forma que consolidou a explicação da química dos orbitais, ela é conhecida na física como mecânica quântica. Foi em 1900 começaram os estudos de Max Planck, tá? A mecânica quântica, ela não concorda com a física clássica, o eletromagnetismo clássico. Ela tenta explicar os movimentos que ocorrem, tá, em modelos atômicos, em modelos microscópicos, a partir de uma física específica, que nós chamamos de mecânica quântica. Por isso que, segundo a mecânica quântica, não haveria atração aqui, ó, entre os elétrons e o núcleo. Pelo contrário, você iria, nesse quesito aqui, ó, quanto mais distante você estivesse do núcleo, maior seria a camada de valência, e quanto maior a camada de valência, menor a atração. Os átomos mais energéticos estariam mais distantes do núcleo. Bom, ele foi questionado por causa dessa energia aqui, então, que poderia, então, chegar, né, até o núcleo. Aí veio o nosso ilustríssimo Niels Bohr. Ele vai propor aqui, ó, o átomo meio caracol, com órbitas circulares. Aí ele vai fazer uma proposta direta aqui, ó, para que não ocorresse o decaimento, então, do elétron no núcleo do átomo. Nossa, Zé, então aí vem, então, o episódio que nós chamamos de mecânica quântica, né? Isso, aí vem a mecânica quântica. Como que ele explica essa questão, então, para a não ocorrência da atração e do decaimento? Como que ele vai explicar essa questão aqui, ó? Então, aqui, ó, aí você vai ter aqui um monte de situações que envolvem a física, e não tem problema aqui, a gente não tem necessidade de a gente ver esse aqui agora. Vocês vão ver de novo depois aqui na física, tá? Aí ele vai propor aqui um outro modelo, que ficou conhecido como modelo de Niels Bohr, ou seja, do átomo caracol. Aí ele vai falar assim, esse cara aqui, ele fez os estudos muitas vezes junto com o Rutherford,
Só que ele mesmo vai questionar o modelo apresentado por Rutherford. Ele vai falar assim, pô, o Rutherford, ele errou, tá? O jeito que ele propõe o átomo lá no sistema planetário está errado. Agora eu vou propor aqui uma situação mais legal, que está de acordo com a mecânica quântica. O que ele propõe? Olha só, isso aqui é fundamental para você entender. Ó. Primeiro, segundo o Bohr, em 1913, o átomo ele apresentava, na verdade, não era igual a um sistema planetário. Ele apresentava aqui, ó, órbitas circulares, tá? Aí ele propõe um modelo, então, baseado na mecânica quântica, que é esse modelo aqui, ó, que quanto mais próximo do núcleo, menor a quantidade de energia absorvida por cada elétron que estivesse presente nas camadas. Então, ó, quanto mais distante do núcleo, maior a quantidade de energia absorvida. Então, a energia absorvida pelos elétrons, ela aumentava na camada mais distante do núcleo. Então, a camada mais distante do núcleo, nós chamamos de camada de valência. Então, como ela aumentava à medida que eu distanciava do núcleo, aí ele vai propor aqui um detalhe interessante, tá? Com relação a essa questão. Ele vai propor o seguinte, aí você vai prestar atenção na analogia que nós fazemos. É possível que os elétrons, eles apresentem esse detalhe que você está vendo aqui, que nós chamamos de salto quântico. É possível que isso aconteça? É perfeitamente possível e perfeitamente plausível. Desde que os elétrons, eles recebam energia externa. De onde vem essa energia? Essa energia, ela vem sempre ou uma energia, tá, luminosa, vem energia diretamente do Sol, ou uma energia artificial, uma energia através de luz mesmo, tá? Agora, o que acontece? Esse elétron, quando ele recebe energia, ele fica mais excitado. E ao ficar mais excitado, ele sempre salta para frente, o salto quântico dele, e nunca para trás, para o núcleo, tá? Ele salta para frente porque as camadas que vêm adiante são camadas mais energéticas. Então, esse átomo, ou esse elétron, ele salta para frente, enquanto a concentração dessa energia permitir o salto dele, ele chega na outra camada. E quando essa energia aqui, ó, diminui a quantidade, tá, de teor energético, ele faz isso, ó, ele pula para trás e volta no seu nível original. Então, presta atenção no detalhe aqui que Bohr falou que é muito legal. Ele usa, hoje a gente podia usar os fogos de artifício como exemplo do modelo de Bohr. Ah, Zé, como é que nós poderíamos usar os fogos de artifício como exemplo? Bom, bem simples e bem fácil. Os fogos de artifício, dentro dele, você tem uma série de sais. Cada sais que está ali dentro, quando eles são queimados, eles liberam uma cor diferente. Tá? Então, você tem vários minerais ali dentro, com sódio, com cálcio, etc. Tal. Quando você acende um fogo de artifício, o que acontece? Você está fornecendo fogo, está fornecendo energia para os sais que ali dentro estão. Tá? Aí, quando eles recebem energia, essa energia que você está fornecendo aqui para o elétron, nós chamamos de quantum. E ao receber energia na forma de quantum, os elétrons saltam para as camadas mais à frente. Ao saltar para as camadas mais à frente, eles saem da camada que ele estava e vai para a próxima camada mais energética. Enquanto houver energia aqui, ó, esses elétrons eles estão saltando. Chega um momento que essa energia aqui deixa de excitar o elétron. Quando ela deixa de excitar o elétron, falta energia externa, essa energia ela volta juntamente com o elétron para a órbita que ele estava seguindo naturalmente.
Só que quando essa energia ela volta para cá, para a órbita original, ela volta e dissipa uma parte de energia na forma de luz. Ah, Zé, então, deixa eu entender. Eu acendi o fogo de artifício. Então, o mineral começou a receber calor. Os elétrons que compõem esse mineral, eles saltam da parte mais interna para a parte mais externa. É isso que acontece? Nisso aí o fogo de artifício está subindo, ele está recebendo calor. Quando o fogo de baixo, que está transferindo energia para ele, para de queimar, esse elétron aqui, ó, ele volta para a sua camada original. Quando ele volta para a sua camada original, o que ele libera que nós vamos ver? Ele vai liberar luz, tá? Que é característica dos fogos de artifício, a liberação de luz. Então tá aqui, ó. Quando ele volta, ó, acabou a energia absorvida, ele volta desse ponto, da camada que estava excitada, para a camada original. Então, quando ele volta desse ponto para a camada original, você vai ter aqui, tá, uma energia liberada, e aqui você tem luz, que nada mais é do que uma onda eletromagnética. Nossa, Zé, então é muito legal esse modelo. É legal porque ele consegue chegar mais próximo de uma explicação plausível, exatamente porque ele está seguindo os conceitos aqui básicos de Max Planck, da mecânica quântica. Ah, então isso é bem fácil, né? É bem fácil. Então, uma coisa que diferencia, em vez dos átomos saltarem, presta atenção, em vez dos átomos saltarem para o núcleo positivo, ou os elétrons saltarem para o núcleo positivo, ele vai comprovar aqui que os elétrons, na verdade, eles saltam longe do núcleo positivo. Fala, nossa, Zé, que legal. É legal mesmo, o modelo dele. Outra coisa que ele fala aqui, ó, aqui dá para você ver claramente, ó, a questão dos fogos de artifício, ó. Isso cai muito em vestibular, tá? E vai cair na prova de vocês, questões pertinentes. Quando ele salta daqui para cá, é porque ele está recebendo um quantum de energia. Tá vendo? Ele recebe energia na forma de calor do meio externo. Quando ele volta das órbitas mais externas para as órbitas mais internas, ele libera energia na forma de fóton de luz. Então, bem simplesinho e bem bobinho. Aqui ele vai te apresentar aqui um sistema de luz, tá? Que vai depender aqui se é uma iluminação primária ou iluminação secundária. Mas isso aqui é mais para encher, então não tem assim, tanta importância. Aí nós chegamos aqui no modelo, que é o modelo mais próximo daquilo que nós chamamos de átomo atual, que é o modelo de Sommerfeld. Tá? Como é que nós vamos chegar ao modelo de Sommerfeld? Esse modelo de Sommerfeld é um modelo interessante porque ele vai aperfeiçoar o modelo de Bohr. Então, ele vai questionar o modelo de Rutherford-Bohr, tá? E vai dizer assim, ó, para o Bohr, você errou das suas órbitas. Na verdade, as órbitas são elípticas e não circulares, tá? Então, nós vamos ver aqui que ele vai dividir o átomo em níveis de energia, ou números quânticos. Nós vamos ter aqui o número quântico principal, o número quântico azimutal, o magnético e o número quântico de rotação no átomo. Então, dá para a gente estabelecer aqui a diferença de cada um deles e a forma como nós devemos enxergar cada um deles. Vocês vão lembrar do ano passado, mas no ano passado nós estudamos o Linus Pauling, né? Onde você tinha os subníveis de energia. Então, você tem subnível S, P, D, F, tá? Aí, até hoje, nós não usamos nem G nem H. Isso não quer dizer que um dia não possa ter um átomo que nós vamos usar, então, essa configuração usando G e H, tá? Então, ó, Sommerfeld, ele questiona o modelo de Bohr, dizendo que, na verdade, aqui, ó, você teria, ó, não era bem um movimento circular, não, você tem que ter um movimento aqui que a gente chama de elíptico, tá? Então, você teria um movimento elíptico que lembra, muitas vezes, o próprio movimento planetário, né? Então, você teria esse movimento elíptico aí para fazer esse tipo de situação aqui
funcionar, tá? Então, aí é o primeiro passo aí para nós aí entendermos como que funcionam os átomos, né? E como que esses átomos aqui, eles são caracterizados de uma forma extremamente simples, como é que nós estamos aqui analisando agora. Olha só o que vai dizer. Atividades essenciais. Comemorou-se no ano 2011 o centenário do modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, Prêmio Nobel de Física em 1908. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. Foi a que nós acabamos de falar para vocês. De acordo com o seu experimento, Rutherford concluiu que o átomo é uma partícula maciça e indestrutível. Quem chegou a essa conclusão aqui foi Dalton, não foi Rutherford. Aí diz assim, ó, existe no centro do átomo um núcleo pequeno, denso e negativamente carregado? Errado, o núcleo é positivamente carregado. É a letra E, Zé? Oi? É a letra E? Não, estou lendo aqui as alternativas primeiro. Calma aí, não acabei de ler ainda não. A primeira aqui está errada aqui, ó, porque o átomo esse aqui é de Dalton. Na letra B aqui, ó, ele está dizendo que o núcleo do átomo é carregado negativamente? Não, é carregado positivamente, não negativamente. Aí diz assim, ó, os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva. Quem disse isso foi o nosso amigo Thomson, não foi o nosso amigo Rutherford. Então, isso aqui é de Thomson, não de Rutherford. A maioria das partículas alfa sofriam desvio ao atravessar a lâmina de ouro? Não, uma em cada 100 mil ou uma em cada 10 mil, tanto faz, é que desviava ou voltava. Não é a maioria, a minoria. A maioria não sofria desvio, porque passava pela eletrosfera. E na letra E diz assim, existem num átomo muitos espaços, mais espaços vazios do que preenchidos. Verdade, porque a eletrosfera, a maior parte dos espaços que aparecem na eletrosfera são espaços vazios que não são preenchidos. Tá? Aqui ele diz assim, ó, em 2013 comemorou-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito de quantificação de energia, possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. Embora o modelo atômico atual seja diferente, em muitos aspectos, daquele proposto por Bohr, a incorporação do conceito de quantificação foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, é correto afirmar que o espectro de emissão do átomo de hidrogênio é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro da órbita estável ao redor do núcleo. Tá? Então, aqui ele diz o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Tem nada a ver com o átomo de hidrogênio aqui, ó. E por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento de órbita estável. Nem sempre o movimento é estável, pode ser instável também. Aí vai dizer assim, os movimentos do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis eletrônicos. Quem disse isso foi o Sommerfeld, tá? Não foi o Bohr. Aí vai dizer assim, ó, o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares possíveis ao redor do núcleo do átomo. É verdade, então você tem uma determinada velocidade constante que permite, então, a velocidade nas órbitas circulares. A regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para a ocupação pelo elétron das órbitas ao redor do núcleo do átomo. Tá? Então, a regra do octeto é aquela regra que permite a quantidade de elétrons em cada orbital em função dos gases nobres. Tá? Então, não tem nada a ver a regra do octeto é estabelecida depois por Linus Pauling. Tem nada a ver com o modelo de Bohr, ainda que é lá de 1913. A velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica. Não, ele disse que a órbita era circular. Tá?
ao redor do núcleo do átomo. Então, a órbita que Bohr disse era circular, elíptica é a órbita de Sommerfeld. Tá? Vamos parando aqui, que eu vou ter que entrar no segundo ano, tem que mudar para eles aí. Coloca para mim aí o presente aí daqueles que estão presentes aí na chamada, por favor. Vou colocar aqui no chat. Coloca só presente na frente. Zé, Fica armazenado aqui. Oi, pode tem falar. como você mandar esse PDF aí no grupo? Tem. Depois eu mando para vocês, tá? Só não vou mandar agora, porque eu tenho que entrar direto no segundo ano, mas eu mando depois eu mando para vocês. Mais Então tarde, tá. tá? E o pessoal já colocou já, né? Deixa eu interromper aqui a gravação.